Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde na manhã de hoje, que nós possamos refletir um pouco mais no Evangelho, na vida de Jesus, nestes momentos pelos quais nós temos passado. E no dia de hoje nós vamos tentar fazer o seguinte: nós vamos fazer o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós vamos fazer algumas considerações com relação ao Boa Nova, ao Religião dos Espíritos, ao Depois da Morte de Leon Denis, o problema do ser e destino da dor. Nós vamos tentar hoje fazer uma outra atividade. Nós vamos deixar 15 minutos, e eu estou com o WhatsApp ligado, né? Então, pelo WhatsApp, quem mandar a pergunta, eu vou botar o fone no ouvido para ouvir a pergunta, né, via WhatsApp, ou colocar a questão, tá bom? A gente vai tentar. Então, a gente vai colocar 15 minutos, a fim de que não se estenda muito no tempo. Então, a página que nos traz ao dia de hoje, né, Bem-aventuranças do Pão Nosso. Então diz assim: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas 6, 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões. Antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhes partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haver edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida. E, quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda são benditos no céu. Então nós vamos fazer uma prece singela em agradecimento a Deus, que nos propicia a oportunidade única de estarmos aqui, passando por estes momentos, nesta terra que é a casa que Ele nos propõe. Que todos os dias saibamos agradecer a esta oportunidade, a este momento, e saibamos que em todos os momentos somos sempre muito amparados, sempre somos muito bem
orientados, quando nos deixamos levar pela luz do Cristo, pelo amor, pela compreensão, pela claridade, pela fraternidade. E é pela fraternidade dos bons amigos espirituais que nós aqui estamos pedindo permissão aos benfeitores do Grupo Espírita Fonte Viva, esses que nos acompanham a todos os momentos, onde quer que estejamos, que possamos iniciar os estudos de hoje. Muita paz a todos. Bom, conforme falamos, só relembrando, quem ao longo do estudo tiver, eu no caso estou com o WhatsApp no computador, ele não passei ele do telefone, ele está aqui no computador, eu estou vendo aqui, quem fizer pergunta, alguma coisa, eu vou daqueles 15 minutos finais tirar para que possa esclarecer uma pergunta que seja feita ou outra, tá bom, meus irmãos? Então nós começamos a nossa leitura pelo Evangelho. E a gente queria fazer uma colocação aqui, que foi o nosso irmão Leon Denis. A gente está estudando o livro Depois da Morte, e para que a gente possa ir ao longo do nosso estudo elaborando os nossos pensamentos em torno do que a gente precisa, a gente inicia dizendo que nós não podemos esquecer nunca que nós somos seres imortais. Nós estamos em uma doutrina que nos ensina que a vida é eterna, que as condições que nos são dadas na Terra hoje são fruto de tudo aquilo que nós viemos elaborando. No que nós possamos lembrar sempre que Deus é o Pai de todos, que nós somos espíritos imortais, que temos várias existências, que temos diversos mundos habitados. E para nosso consolo, para nossa orientação, nós temos a possibilidade de comunicabilidade com aqueles que nos precederam. Então, mais vivos do que nós, porque libertos do corpo, podem observar com muito mais vastidão aquilo que nós vemos só no nosso cantinho ali, na nossa frente. Eles conseguem nos mostrar um mundo bem mais amplo, bem mais completo do que nós possamos ver. E aí a gente relembra que esses minutos que a gente passa aqui, nós, dentro do nosso lar, vamos praticando a religião que o Mestre nos concita. Então Leon Denis diz assim: a verdadeira religião é um sentimento, é no coração e não nas formas de manifestações exteriores que está o melhor templo, o do Eterno. A verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro dos ritos, das regras e ritos acanhados. Não necessita de sacerdotes, nem de fórmulas, nem de imagens. Leon Denis. Então ele diz assim: será a ressurreição sob a forma mais ampla e a todos acessível dessa doutrina que o passado conheceu. Será o aparecimento da religião natural, que renascerá simples, sem cultos nem altares. Cada pai será sacerdote, e aí Leon Denis está falando em sua época, cada mãe, cada chefe de família, seja homem, seja mulher, seja em que posição se encontrar, será em sua família, ensinará e dará o exemplo. A religião passará para os atos, para o desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício de nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano. Então, a gente inicia isso para a gente poder conceber no que a gente vai falar, de que momento nós estamos falando, de que ideias nós estamos falando. E aí a gente inicia com o Evangelho, que diz assim, no item 21, capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro
e conserve os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai-vos elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Se percustasseis melhor, ou seja, se buscasse, se pesquisasse melhor, todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus não julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de levar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheio de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhes preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Parece que falaram aí que não estão ouvindo o áudio. Se por acaso alguém não estiver ouvindo, só me diga, só me dá um ok aí na tela para a gente poder continuar, porque parece que não estava ouvindo a mensagem. Beleza, vendo e ouvindo. Ok. Desdenhar então das esperanças da vida futura ao ponto de preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísco desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé, que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A alegria que deles guardais os transporta
de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra Deus, contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses bem-amados. E se perdide a Deus, que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. O item 22 é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem de bem, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, ou seja, ele está começando a iniciar a sua vida de progresso espiritual. Ainda não conseguiu alcançar uma mediana. Está lá no início. Então, a este que está com o seu processo de evolução no início, Deus dá uma prova mais longa do que um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade. Porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, o que fica, talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro, que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservada no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse à liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estaríeis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas são as vossas faculdades, no entanto, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos, ou seja, fechados. A gente tem 5 sentidos. Nós temos a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Esses são os nossos sentidos que a gente mais utiliza. Mas nós temos tantos outros sentidos que estão fechados de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com a nossa necessidade. A gente não consegue captar tudo que o Todo-Poderoso, que Deus, emana a todos nós. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. E aí nós trouxemos 3 questões do Livro dos Espíritos, e a 934, ela está no seu capítulo 1, da parte 4 das penas e gozos terrestres. Perda dos entes queridos, 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação
em poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. A 936 é um pouco mais longa, mas é preciso que a gente comece a avaliar o que são dores inconsoláveis. Nós não vamos conseguir passar adiante sem entender o que os espíritos disseram a Kardec. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas a um obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que a afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde, os seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos respeito. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece a sua suprema consolação, por ocasião de umas mais legítimas dores. Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientes, suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parece que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Na questão 941, para a gente começar a fazer as nossas assertivas, o tema é temor da morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor? Todas elas, tendo elas diante de si o futuro. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Ponto.
são assim levados a crer que além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro, a esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz, rápida, de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Disso pelo bem que faz, ditoso pelo bem que faz. Não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. As nossas reflexões, nós vamos começar com o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, porque ele diz para nós, ele nos diz do quão o temor da morte ataca a sociedade. E há 5 fatores predominantes, segundo ele, neste belíssimo livro, Temas da Vida e da Morte, né? Ele diz que há 5 fatores primordiais no qual essa natureza humana nossa nos prende tanto a esse corpo físico. Então ele diz que primeiro um instinto de conservação da vida é o primeiro. O segundo é a predominância da nossa natureza animal. O terceiro é o temporário esquecimento da vida espiritual, de onde nós procedemos. O quarto é o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas. E o quinto, o receio do aniquilamento da vida por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que lhe está destinado. Então, a gente vai colocando essas questões de maneira que a gente não consegue colocar na nossa vida presente todas as informações que nós precisamos. Ao longo dos séculos, Leon Denis vai nos colocar que nós passamos por depois da morte, nós passamos por religiões que lutaram ardentemente por nos fazer compreender essa necessidade da vida material, mas trabalhando todos os dias de nossa vida para a vida espiritual. Diz ele, né, que, estudando em Depois da Morte, ele vai falar que todas as nossas, vai buscar em Buda, né, uma frase que diz assim: está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós 1000 necessidades sem cessar, reverdecentes e nunca saciadas. Quando nós observamos esse ponto da vida, nós começamos a burilar em nós o que é que nós efetivamente queremos. Durante toda a leitura, nós fomos observando, né, o quanto nós nos prendemos à vida material. Eu quero alcançar o objetivo tal, alcanço o objetivo.
Eu quero a faculdade, eu quero o emprego, eu quero o carro, eu quero a casa de campo, eu quero a casa de... E aí vai indo, e vai indo. E nesse contexto, a nossa vida espiritual vai sendo deixada de lado. E isso, a gente deve lembrar bem que isso não é uma questão má, é a questão do homem. Mas nós temos nós chegamos num ponto, numa vertente de nossa vida espiritual, e quando nós falamos de vida espiritual, a gente pensa assim, bom, quando eu desencarnar, né, quando eu morrer, quando eu deixar esse corpo físico aqui, a minha vida espiritual... Não. A minha vida espiritual, ela começou lá quando eu recebi o selo de espírito. Antes da vida no corpo humano, eu passei pela vida animal. Eu passei por todo um processo de aprendizado de sobrevivência. É esse processo de sobrevivência, de instinto da vida, que nos faz apegar à vida. Porque senão a gente não teria nenhuma preocupação com a vida, deixaria qualquer coisa que acontecesse, não nos preocuparia. Mas é esse instinto lá atrás. Mas lembre-se, quantos milhões de anos nós estamos imersos dentro da questão do instinto de preservação. Então nos faz segurar a vida material com mais força. E aí nós vamos dando predominância à vida material à vida espiritual. É um processo que a gente vai ter que começar e ninguém é culpado. Não, Deus ao contrário. Krishna, falando em depois da morte, ele coloca assim, só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender Deus. Ou seja, nós estamos como aprendizes de Deus. Eu hoje de manhã pensei na maneira como nós vemos, como nós somos. Nós somos, no planeta Terra, o seguinte, a gente chega e encontra uma casa. Essa casa nos é emprestada. Só que quando nós vamos chegar à casa, tem um bilhete, né, lá nessa casa, a nossa encarnação. Olha, eu estou te emprestando essa casa, ela é cheia de haveres, cheia de condições materiais, mas também tem livros de filosofia, de história, de ciência, ela tem valores econômicos e essa casa ela é emprestada para você. Eu pediria a você, que está encarnando, que quando chegar a casa, se lembre do seguinte, olha, os haveres que tem lá é para você dividir com aqueles que estão à volta. Eles vão bater na tua porta para te pedir esses haveres. Algumas vezes materiais, outras vezes espirituais. Você também pode bater, eu tenho outras casas a quem eu emprestei. Você pode bater lá para pegar um livro de filosofia, de ciência, de química, de história, de arte. Pode trocar também. E aí a gente mergulha e vem para essa casa. Chegamos na casa, não vemos o dono. O dono não está lá fisicamente. Mas nós recebemos um bilhete com as informações de como seria utilizada a casa. O que nós esquecemos? O bilhete. O bilhete ficou. Olha, cadê o bilhete? Quais são as instruções? Quais são as instruções? E aí entra um ponto essencial no humano. Nós não conseguimos perceber o quão frágil é a vida humana e quão rápida. Nós falamos da vida espiritual como se ela fosse algo distante de nós. Ela não permeia o nosso dia a dia. Ela não permeia o nosso dia a dia nas nossas decisões. Raramente nós paramos para observar que uma fala minha, um petardo meu, uma discussão faz parte da minha vida espiritual. Faz parte da minha vida de aprendizado. Enquanto eu não conceber que eu posso ter dificuldades e facilidades,
de acordo com minha existência, eu não vou crescer. Leon Denis nos chama a atenção que o fim elevado da vida, isso está, ele traz, depois eu vou ler aqui em Um Problema do Ser, Destino da Dor, mas eu vou ler a definição de Buda, porque é dela que ele vai pegar a doutrina espírita e vai fazer uma definição fantástica. Então, para Buda, o fim elevado da vida é arrancar a alma dos turbilhões dos desejos, com reflexão, austeridade, desprendimento de todas as coisas terrenas, sacrifício do eu e isenção do cativeiro egoísta da personalidade. Desprendimento das coisas terrenas, a gente não está falando desse celular que está passando a imagem, desse computador que está na minha frente, ou da minha casa. Tudo o que estiver dentro da nossa vivência do mundo material, as sensações, os gostos, os desejos, tudo isso fará parte das coisas terrenas. Eu sou vaidoso, então sejamos menos vaidosos. Eu sou orgulhoso, lutemos para ser menos orgulhoso. Eu sou mão fechada, lutemos para ser menos mão fechada. Eu não gosto do meu vizinho, então aprendamos a amar o vizinho, porque Jesus nos coloca lá. Antes de ofertar, de irdes ao altar, ofertar, fazer a tua oferenda, reconcilia-te com o teu inimigo. Nós não temos outra meta. Então, o que nos faz temer a morte? E aí a gente diz assim, né? Nós colocamos as questões das mortes prematuras, né? Nós colocamos as questões das mortes prematuras como algo no qual nós achamos que se Deus é justo, ninguém jovem deveria partir. Se Deus é justo, ninguém que é jovem deveria partir. Eu coloquei uma fórmula matemática. Quanto menos aprendizado espiritual eu tenho, maior, tem um símbolo em matemática, é assim, maior. Se ele tiver invertido, é menor. Então, quanto menor meu aprendizado espiritual, maior a minha necessidade de permanecer na Terra. Quanto mais elevado espiritual, menor a minha necessidade de permanecer na Terra. Ainda, aí vamos com Jesus. Este mundo ainda não é a minha casa. Não é que ele queira dizer que esse mundo não tenha sido criado por ele. Não, foi criado por ele. Mas a conjuntura de ações psíquicas ainda não é dele. Ele está nos ensinando a cada milésimo de segundo como conviver nessa casa. Como estruturar a casa mental, como estruturar as relações de amizade, como estruturar as nossas relações familiares, como estruturar a minha vida espiritual. Quando nós olhamos ali as ações que o filho de Sakyamuni, Siddhartha Gautama, Buda, prega, o projeto é todo meu. Reflexão, austeridade, desprendimento, sacrifício e isenção do cativeiro e egoísta da personalidade. É eu que tenho que projetar para os meus irmãos o ser que eu sou. E aí, conforme a gente vai projetando isso, a gente vai olhando para a passagem
a ida do plano material para o plano espiritual com mais segurança. Ninguém está dizendo aqui que não haverá dor. Não é isso. Tanto que o nome do livro é de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Então nós estamos nos projetando dentro destas questões. Então Leon Denis diz assim: se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se os nossos sentidos se limitassem a esta vida fugitiva, teríamos aspiração para um estado melhor de que nada na Terra, nada do que é matéria, pode dar-nos a ideia? Teríamos essa sede de conhecer, de saber que coisa alguma pode saciar? Se tudo cessasse no túmulo, por que essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis? Esse grito poderoso do ser humano que retumba através dos séculos, essas esperanças infinitas, esses impulsos irresistíveis para o progresso e para a luz, não mais seriam, pois, que atributos de uma sombra passageira, de uma agregação de moléculas apenas formadas e logo esvaídas. Que será então da vida terrestre, tão curta que mesmo em sua maior duração não nos permite atingir os limites da ciência, tão cheia de impotência, de amargor, de desilusão, que nela nada nos satisfaz inteiramente? Onde, depois de acreditar termos conseguido o objeto de nossos desejos insaciáveis, nos deixamos arrastar para um alvo sempre cada vez mais longínquo, mais inacessível. A persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há alguma coisa além da vida presente. A natureza não poderia dar ao ser aspirações e esperanças irrealizáveis. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites. É belo a gente olhar a forma como Leon Denis coloca para nós essas necessidades. Disse algumas vezes que Deus bem poderia ter criado as almas perfeitas. Poderia. Para assim lhes poupar as vicissitudes e os males da vida terrestre, sem nos ocuparmos de saber se Deus poderia formar seres semelhantes a Ele? Responderemos que assim fosse, a vida e a atividade universais, a variedade, o trabalho, o progresso, não mais teria um fito. E o mundo ficaria preso em sua imóvel perfeição. Ora, a magnífica evolução dos seres através dos tempos, a atividade das almas e dos mundos elevando-se para o absoluto, não é preferível a um repouso insípido e eterno? Um bem que não se tem merecido nem conquistado será mesmo um bem? E aquele que obtivesse sem esforço, poderia ao menos apreciar o seu valor? Diante da vasta perspectiva de nossas existências, cada uma das quais é um combate para a luz, diante dessa ascensão prodigiosa do ser, elevando-se de círculos em círculos para o perfeito, o problema do mal desaparece. Sair das baixas regiões da matéria e ascender todos os degraus da imensa hierarquia dos espíritos, libertar-se do jugo das paixões e conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, tal é o fim para o qual a providência formou as almas e dispôs os mundos, teatros predestinados a lutas e trabalhos. Não podemos nós, depois dessa fala do nosso querido Leon Denis, achar que colocar duas posições, mortes prematuras, foi mais cedo, ele acabou a tarefa que lhe era destinada. Fosse um homem de bem, teria morrido. A tarefa dele teria terminado. Meus irmãos, Deus é perfeito. A gente sempre quer achar uma justificativa.
E a gente acha justificativo porque a gente quer tanto aquele indivíduo, aquela pessoa do nosso lado, se a gente pudesse ir agarrado no pé até onde pudesse ir. Mas ele alcançou a sua evolução naquele momento. Ele vai ter que evoluir mais. Ele vai ter que ir para escolas de maior vulto. E nós, para que possamos alcançar esse irmão, esse companheiro, essa companheira, esse filho, essa filha, a gente também tem que fazer o nosso esforço. É sinal de que ele, nos contextos da vida, superou as suas paixões, superou os seus medos. Nós não queremos superar também? As paixões, os medos, alcançar virtudes inimagináveis. Nós falamos das nossas virtudes e a gente não consegue perceber. Que virtudes são essas? Paulo, em Carta aos Coríntios, vai nos chamar a atenção durante muito tempo que é difícil da gente conseguir conceber a caridade que Paulo fala, do amor que Paulo fala. A gente não tem condição. E é esse amor, essa caridade que nos faz caminhar no planeta Terra aprendendo, somando, construindo todos os dias para que no momento em que eu tenho que deixar o corpo material, eu deixe como tantos homens de amor, de paixão, o deixaram, sabendo que ali deixava um corpo físico. Deixava amores na terra, mas deixou também os ensinamentos que esses amores podem ser contactados pelas nossas preces, pelo nosso pensar, por exercitar a alegria das coisas boas que esse irmão fez e rogar aos amigos espirituais a sua elevação, o seu crescimento, que ele possa encontrar no plano espiritual salas de aula aonde ele vá aurir novos conhecimentos. E nós, por nossa vez, vamos começar a compreender a justiça de Deus de um outro parâmetro, de uma outra forma. Ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, sem amor eu não seria. Ainda que eu fizesse toda a caridade, ainda que eu desse todas as bolsas de alimento do mundo, ainda que eu desse todo o meu dinheiro para a fraternidade, ainda que eu desse tudo, sem amor eu nada seria. Vamos traduzir dessa forma? Porque a caridade ela é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Nós ainda não temos esse parâmetro nas nossas mentes. Nós precisamos criar. Quando nós criamos, a gente observa um Chico Xavier, a gente observa uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis, e aí as histórias deles são feitas desses processos aqui, de reflexão, de austeridade, de desprendimento de todas as coisas terrenas, de sacrifício do eu e isenção do cativeiro egoísta de personalidade. Se nós olharmos a vida deles, nós vamos encontrar isso. E como vamos encontrar a sua passagem? Com felicidade. Com felicidade. É difícil de falar de felicidade, aí eu estava pensando no seguinte, eu vou falar de um tema, porque para a gente falar de algo com precisão, é preciso a gente tenha vivenciado aquilo diversas vezes. Para eu falar de dinâmica em física, eu tenho que ter feito pelo menos 5.000 horas de exercício. Começando lá na 7ª série, passando por ser professor pela faculdade, até o momento que eu ensino. Para eu explicar dinâmica, o aluno me entender, eu tenho que passar 5, 10.000 horas fazendo exercícios de dinâmica. Mas tem estática, tem eletrostática, tem eletricidade, 10.000 horas para cada um. Para falar deste tema, eu teria, com fluidez, eu teria que ter vivenciado amorosamente isso. Então, meus irmãos, fica difícil realmente eu passar na latitude que eu gostaria de passar. Nas
a gente recorre. A gente não tem muito o que falar quando é falar das coisas espirituais. Essa vivência espiritual que alguns seres na Terra passaram com tanto brilhantismo, com tanto amor, nós estamos ainda no jardim de infância. Nós ainda estamos no jardim de infância, tentando entender esse sagrado cometimento, essa oportunidade e esse momento tão especial nas nossas vidas, que é quando nós deixamos o corpo material e passamos ao corpo espiritual. Mas a nossa vivência espiritual continua. É preciso amar os nossos, deixando-os livres. Ensinar os nossos cometimentos, deixando que cada um apreenda com a vida. Nós queremos sofrer pelo outro. Nós temos que ter empatia com o outro, entender o que é um sofrimento e ajudar. Mas não podemos sofrer pelo outro, porque esta é uma prova que o outro precisa passar. Nós podemos dar os materiais. Como eu falei anteriormente, eu recebi essa casa para viver. Recebi ela com instruções. Eu preciso lembrar aqui, nesta casa que eu estou, chamado terra, e nesta casa temporária chamada corpo físico, que ele tem talentos que Deus me faz lembrar que eu vou receber. E que eu tenho que dividir esses talentos. E que muitas das vezes eu vou mendigar talentos aos meus irmãos, porque eu não tenho condições plenas, senão eu não estaria ainda num plano de provas e expiações. Quando eu consigo conceber isso, eu começo a eliminar de mim desejos. Eu começo a entrar numa sintonia com os amigos espirituais. Eu começo a perceber à minha volta as influências positivas desse abraço amoroso que a espiritualidade me dá todos os dias. Enquanto eu não adentro a esse contexto, eu vou vendo a morte dos mais jovens ou a morte de um homem de bem como uma injustiça divina, e não é. Eu não sei os planos de Deus. Aliás, eu digo a vocês com muito carinho, eu, no meu caso, planejei no plano espiritual a minha vida, coloquei lá todas as minhas promessas e muitas das vezes eu, passando por situações, falo, essa é uma coisa que eu tenho que combater em mim. Essa é uma coisa que eu tenho que combater em mim. Então vamos lá, o que eu posso fazer? E apareceu outra. Então vamos lá. Essa eu tenho condições de combater. Essa eu não tenho condições de combater, então vou pedir aos meus amigos espirituais uma orientação, um contexto, uma forma de que eu possa vivenciar isso de uma forma plena. E a gente diz quando vivenciar de uma forma plena na medida que nos vierem as provas, eu não me revoltar contra Deus. E não me revoltar contra Deus. Então, na próxima encarnação, aquela dificuldade será menor. Talvez a minha encarnação na outra seja menor. E isso não é para nós nos desesperarmos. Afinal de contas, eu sou espírito imortal. Eu tenho comunicabilidade com o plano espiritual. E toda vez que nós pedirmos, nós seremos orientados. Lembrava durante o estudo, nesta semana, de meu pai, que já foi para o plano espiritual tem mais de 40 anos. Certa feita, subindo a Floresta da Tijuca, com a mocidade na época, eu tinha uns 12 anos, nós nos perdemos. E aí, os mais velhos decidiram colocar os dois mais novos na frente, e assim sucessivamente, até que o mais antigo ficasse atrás e fosse olhando cada um por onde estava descendo e apontando. Em determinado momento, chegamos a um lugar que não tínhamos mais nada. Eu, de certa forma, comecei a
a pensar no meu pai e vi um vulto. Olhei para minha irmã que estava atrás e falei, meu pai passou por mim. Ronaldo, para onde? Para a direita. Aí foi um falando para o outro. Chegamos a um riacho. Chegamos ao final. E eu lembro perfeitamente de minha irmã falou assim, agradeça tio João, porque sou irmão adotivo. Agradeça tio João, Ronaldo, porque ele nos ajudou. Uma coisa simples. Mas eles estão sempre preocupados aonde nós estamos. Não percamos as esperanças. É esse ponto que nós humanos vamos ter que nos colocar imensamente. Aonde estamos? O que queremos? Como vivenciamos a vida espiritual? Não é enclausurar-se num canto e achar que estará agradando a Deus. Não é ajoelhar-se no templo e achar que está agradando a Deus. É fazer o que Ele pede, no momento que é necessário, para o irmão que precisa, em qualquer situação, em qualquer esfera. Para a gente ir encerrando, e se alguém por acaso tiver alguma pergunta, eu vou olhando aqui, mas eu vou finalizar com um texto do nosso irmão Bonova, né? Lembre-se, Bartolomeu está nas elucidações, né? Jesus está conversando com ele e tem o final da conversa. Então, houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, vai dizer Jesus, a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. A alegria, a coragem e a esperança. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós, perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira, havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos a um ente amado? Mas quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado sua exposição judiciosa e serena.
E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente as lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. É fantástico isso. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam entendimento, cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse ao céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto os desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaída e do Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do céu lhe pareciam mensageiros ao conforto espiritual. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger dos gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou a sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago com que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeraram-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava, embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo.
pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão ao ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Transformemos estes pensamentos que nós guardamos em nós. Todo pensamento nosso, ele deve ser voltado ao bem, ao entendimento das lições amorosas do Cristo. Quando nós transformamos, tiramos todas as nossas vaidades, seja do que for. Que às vezes a gente olha a vaidade apenas como a concepção do corpo. Como dissemos na semana passada, em Eclesiastes, tudo no mundo são vaidades das vaidades. Quando nós calamos as nossas vaidades, nós crescemos espiritualmente e vamos enfrentar a vida com a alegria que Jesus nos ensinou. É esta alegria que nós temos que ter em nosso coração. É esse olhar novo que temos que ter, que o Evangelho de Jesus nos transforma. Como ele disse, será que a gente vai ter isso sempre? Ele fala assim, o amor não exige, o amor transforma. Então, é essa transformação nossa que vai ocorrer dia a dia. Os embates, nós não vamos perdê-los tão cedo. Vamos tê-los. Mas a nossa forma de olhar o embate é que será diferente. Olhando aqui no momento, não temos aqui nenhuma pergunta, apenas Soninha colocou aqui a reflexão da pergunta 921, e a gente deve reflexionar. A reflexão, ela deve ser o processo de todo dia. Todo dia. Reflitamos antes de agir. Antes de agir, a reflexão deve tomar conta de nossas vidas. Então a gente dará por encerrada a nossa atividade, fazendo uma prece, rogando as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje, para a semana, para este momento, para os que desencarnaram nas mais diversas situações. Como nos disse Bartolomeu, olhando as estrelas do céu, ele olhou como grande palácio enfeitado de Deus, esperando as suas criaturas. Então elevemos nossa alma a Deus, o Pai Eterno, a Jesus, o irmão de todas as horas, rogando a Ele que em seu amor infinito possamos nós nos completarmos continuamente na fraternidade universal, não segundo os nossos pensamentos, as nossas vaidades, os nossos desejos, mas conforme o Evangelho de Jesus, que ele pulse em nossas mentes, que ele tome corpo em nossos corações, que ele se faça presente todos os dias, em cada ser que vem projetando a sua entrada nesta casa chamada Terra. Aqueles que deixam a casa chamada Terra para a terra espiritual. E aí, nós vamos entender que não há mudança de casa. Apenas mudamos o corpo que estamos na casa. Mas que as nossas reflexões sejam elevadas ao mais puro
amor de Jesus. E quando tivermos vivenciado com toda alegria o coração o Evangelho de Jesus nas almas humanas, jamais temeremos qualquer adversidade. As enfrentaremos com alegria, sabendo que é uma prova para a elevação do espírito dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos. E assim, rogando as bênçãos emanadas do Criador e energias fluídicas, balsamizantes, animadoras, a todas as casas que se congregam nesse momento para ouvir as afirmativas de Jesus. Que elas desçam em bênçãos e amor por esta humanidade tão querida do Mestre. Que tenhamos força, que tenhamos coragem, que tenhamos amor. Que a tua paz se faça hoje e sempre, graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós por aqui ficamos. Agradecemos o carinho, a compreensão, a atenção de todos, rogando a todos uma excelente semana e permanecemos aí no WhatsApp, né, para os questionamentos, para as informações, para aquilo que for necessário. Um excelente domingo a todos, que Jesus os abençoe.